Bora lá? Aula completa do CPC 25, assunto extremamente importante para concursos fiscais, concursos de controle, exame de suficiência, concurso contábil, enfim. Teve contabilidade no seu concurso, esse assunto com certeza absoluta vai cair. Ele é um dos top 10 cobrados pelas bancas, tá? Então preste atenção, porque é um assunto fácil, simples, rápido e que cai muito. A gente não pode se dar ao luxo de errar questões desse conteúdo. Então, antes de mais nada, eu sou o Felipe, eu sou especialista em aprovação em concursos para contadores, exame de suficiência, contabilidade para concursos fiscais. Então, se esse é o seu objetivo, já faz aquele trabalho de sempre, clique em se inscrever para você ser sempre avisado de novos conteúdos. Detalhe importante, essa aula faz parte de uma playlist completa de aulas de contabilidade que você pode encontrar o link aqui em cima, totalmente de graça. Outra informação, que o material dessa aula estará disponível para download lá no primeiro comentário fixado, ok? Então vamos lá para a tela do iPad, começar a trabalhar com relação ao CPC 25, direto ao ponto, sem encheção de linguiça, mostrando para você o que cai e o que você precisa fazer para acertar as questões. Vamos lá para a tela do iPad. 1, 2, 3 e... Bom, e aqui estamos, né? Você não está me vendo, mas eu estou aqui. Escute apenas a minha voz e veja a tela que você vai aprender tudo o que você precisa com relação ao CPC 25. Se você não é nosso cliente, mira o seu QR Code aqui, né? Mira seu celular nesse QR Code que vai te levar até a nossa página ali para você adquirir algum curso nosso, algum treinamento nosso. Nós temos sistema de questões, curso de contabilidade para exame de suficiência, para concursos públicos. Somos uma escola completa focada em contabilidade. Então vamos aqui. Nossa aula de hoje é o CPC 25, norma de extrema importância. Felipe, o que danado é uma provisão? Antes de entrar em um termo técnico, deixa eu dar um exemplo aqui para você. Tá? Vamos aqui a um exemplo do dia a dia. Vocês sabem que eu sou muito prático, muito de trazer analogias. Vamos supor que você tem uma empresa, tá? Você desistiu de estudar para concurso público ou você passou no exame de suficiência e a partir de agora você vai empreender. E um belo dia, um funcionário seu decide te colocar na justiça, porque segundo ele sofreu algum tipo de assédio moral, ele não recebeu algumas verbas que deveria receber, enfim, ele vai te processar e tá tranquilo, isso vai acontecer com a vida do empresário. Em algum momento ele vai tomar algum processo, seja de funcionário, seja de cliente, isso acontece. Você só sabe exatamente quanto você vai pagar na decisão final, né, para o seu funcionário, quando o juiz determinar lá na sentença. Até lá, você tem apenas uma estimativa, apenas uma possibilidade. Então, só que muitas vezes essa possibilidade, ela já é muito provável de que aconteça. Vamos supor que você realmente não pagou o ticket de refeição do seu funcionário. Você sabe que você vai perder. Você não sabe exatamente quanto. Então, mas você sabe que você vai perder. E você faz uma estimativa ali, poxa, ele deveria receber R$1.000 por mês, trabalhou um ano comigo. Então logo eu estou devendo R$12.000 para ele de refeição. E aí o juiz pode colocar alguma multa aí nesse meio. Então vamos colocar uma conta aqui de forma estimada de uns R$15.000. 12.000 do que eu devo, mais 3.000 ali de alguma multa, atualização. Então, essa possibilidade do valor estimado de R$15.000 é que vai ser uma provisão. Você sabe que você vai ter que pagar para aquele funcionário mais ou menos algo daquele valor. Então, você já provisiona, você já antecipa aquela informação na sua informação contábil. Então, quando alguém for ler a sua informação contábil, ele vai ver, poxa, a empresa X do Felipe tem lá fornecedores e também tem aqui uma provisão, porque ele vai pagar algum valor próximo de R$15.000 ali para aquele funcionário. Pode ser um pouquinho mais, pode ser um pouquinho menos, mas pelo menos a gente já consegue prever que isso vai acontecer com a razoável certeza. Então a provisão é justamente isso. É quando você coloca na demonstração contábil uma obrigação futura que você sabe que vai acontecer. Não sabe exatamente quando, mas sabe que vai acontecer e por um valor estimado. Você não sabe exatamente quanto também, mas sabe mais ou menos ali um valor aproximado. Então isso é uma provisão e isso acontece muito nas empresas. Provisões para processos trabalhistas, para processos tributários até pode acontecer, para processos de causa do direito do consumidor. Isso acontece muito, tá? Isso acontece demais. Então vamos agora voltar aqui para a tela. Então, como eu falei, pessoal, a provisão, o conceito dela, o conceito legal, já anote aí, de acordo com o CPC 25, uma provisão é um passivo de prazo ou valor incerto. Ou seja, um passivo, uma obrigação com prazo que eu não sei determinar e um valor que eu consigo estimar, mas eu não tenho a certeza de qual vai ser. Então, provisão é um passivo
de prazo e valor incerto, tá bom? E lembra lá do conceito de passivo, né, que nós vimos no CPC 00. Então, se você não lembra, é só você ir na outra aula do CPC 00 que você vai conseguir lembrar lá dos conceitos de ativo, passivo, PL, receita e despesa, tá? A provisão é apenas um tipo de passivo, digamos assim, uma exceção àquela regra que nós temos lá. Felipe, esse conceito aqui cai em prova? Com certeza absoluta cai em prova. Vamos ver aqui uma questão recente da FGV de 2022. Em relação às provisões de acordo com o CPC 25, assinale a afirmativa correta. Provisões tem prazo e valor incerto? Tem. Então, esse aqui já é nosso gabarito, né? Então, gabarito letra A. Mas bora ver as outras. Derivam de eventos que ainda irão ocorrer. Na verdade, o evento que vai gerar o passivo, ele já aconteceu, tá? No caso, no exemplo que eu dei do funcionário, qual foi o evento? Foi atrasar as verbas de ticket de refeição dele e ele me processar. Então, esse evento já aconteceu. O que vai acontecer ainda? É a sentença, tá? Mas o evento ele já aconteceu, né? O fato gerador da contabilização daquele passivo já aconteceu. Então aqui está errada. Representam contas redutoras do ativo? Nada a ver. Uma provisão é uma conta do passivo, tá? Conta do passivo. Provisão é conta do passivo. Representam obrigações possíveis cuja existência será confirmada. Na verdade, é obrigações prováveis. Nós vamos ver aqui na frente, tá bom? Isso aqui também está errado. Não são contabilizadas nas demonstrações contábeis, mas evidenciadas em notas explicativas. A gente também vai ver na frente aqui um pouquinho mais, mas provisão, ela é contabilizada sim. Então isso daqui está errado. Gabarito mais uma vez, letra A. Aqui o gabarito, ok? Então, trazendo aqui uma diferença entre provisão e passivo, né? O passivo é uma obrigação presente da entidade derivada de eventos já ocorridos, cuja liquidação se espera que se resulte em saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos futuros. Bom, a provisão, ela é como se fosse um tipo de passivo, porque aqui no passivo nós temos o quê? Um valor já conhecido, certo? E um prazo também já conhecido. Já na provisão, não. Na provisão é um passivo de valor e prazo incerto. A diferença é basicamente essa. Dentro do conceito, dentro do CPC 25, nós também temos um item chamado de passivo contingente. O que é isso daqui? Passivo contingente é uma obrigação possível que resulta de eventos passados e cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos, não totalmente sob o controle da entidade. Ou uma obrigação presente que resulta de eventos passados, mas que não é reconhecida porque não é provável que uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos seja exigida para liquidar a obrigação, ou o valor da obrigação não pode ser mensurado de forma confiável. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos retornar ao exemplo do meu funcionário que processou a empresa por conta de não recebimento de verbas indenizatórias. Vamos supor a seguinte situação. Vamos supor que eu, Felipe, sou um empresário e realmente sou um empresário muito bem cauteloso e eu pago todo mundo certinho dentro do prazo, pago todas as verbas indenizatórias, tudo conforme a legalidade. Não estou devendo nada a esse funcionário. Porém, esse funcionário, agindo de má fé, ele decide me processar. Só que ele tem provas muito fracas, né? Ele tem basicamente provas falsas, digamos assim, certo? Ele não tem nada para apresentar direito em juízo que vá alegar o ponto dele. Afinal de contas, eu realmente paguei tudo no prazo, tudo certinho. Então, essa é uma causa que dificilmente, é quase impossível que ele vença. Então, nessa situação, esse passivo, ele não vai ser uma provisão, porque ao contrário da provisão, como nós falamos anteriormente, que ela tem uma causa mais provável de acontecer, né? Eu realmente devia os valores, nesse caso aqui, é quase remota a chance de eu perder, da empresa perder. Então, nesse caso, ele vai ser o quê? Um passivo contingente. Por quê? Vamos voltar aqui na norma. Porque não é provável, por que é um passivo contingente? Porque nesse caso, não é provável que uma saída de recursos vá ser feita no final. Afinal de contas, eu não vou perder, então não é provável. Então essa é uma situação em que surge um passivo contingente. Ou então, eu posso voltar naquela situação onde eu realmente devo pagar ao meu funcionário algo, porém eu não consigo mensurar de forma confiável qual vai ser o valor. Então, se o fato ele for provável, mas eu não conseguir mensurar de forma confiável, eu também tenho um passivo contingente, tá? Então, essa é a situação
também precisa ser observada. Pode ficar tranquilo que você vai entender isso aqui mais tranquilamente quando você pegar as questões para resolver. Então vamos seguindo aqui. Olha só, mais uma questão tratando exatamente sobre passivo contingente. Uma obrigação possível que resulta de eventos passados e cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos, não completamente sob o controle da entidade, denomina-se o quê? Letra C, passivo contingente, né? Aqui é o conceito literal da norma que nós vimos agora há pouco. O gabarito, letra C. E agora, pessoal, chegamos num ponto de extrema importância, tá? Que é o conceito de provável, possível e remoto, tá certo? 90% das questões você vai responder só com esses conceitos aqui, tá certo? Então vamos lá. Provável é um evento que possui grande chance de ocorrência, quando não resta alternativa senão liquidar, né, pagar a obrigação. Possível é um evento que existe uma possibilidade de ocorrência, porém a probabilidade é maior que não ocorra, ou seja, é maior que não ocorra do que ocorra. E remoto é o evento em que as chances de ocorrência estão beirando zero, dificilmente ocorrerá. Como que isso aqui cai em provas, pessoal? É o seguinte, vamos criar esse quadrinho aqui, tá? Pessoal, quando a questão falar que um evento ele é provável, você contabiliza esse evento lá no passivo e você também evidencia em nota explicativa, tá? Quando a questão falar que ele é possível, você não contabiliza, porém você evidencia em nota explicativa. E quando a questão falar que o evento ele é remoto, você nem contabiliza e nem evidencia em nota explicativa. Tá bem? Esse quadrinho aqui, pessoal, vai te salvar, vai te ajudar a responder 90% das questões sobre o CPC 25. 90% das questões vão estar nesse quadro aqui, tá certo? Tem um ponto importante que é com relação ao provável, tá? Vamos colocar mais uma coluna aqui. O nome dessa coluna vai ser MC. MC significa mensurar confiavelmente, tá certo? Se o fato provável puder ser mensurado confiavelmente, eu também vou contabilizar. Mas se o fato provável não puder ser mensurado confiavelmente, eu não contabilizo, entendeu? É literalmente isso, eu não contabilizo. Essa aqui é uma exceção à regra, tá? Isso aqui é um fato, uma exceção à regra. E claro, quando vocês encontrarem as questões, vocês vão perceber como isso aqui é simples. Então vamos adiantando aqui. Olha só a questão de 2024 da FGV. De acordo com o CPC 25, deve-se reconhecer no balanço patrimonial apenas os ativos contingentes, os passivos contingentes, as provisões para contingência, os ativos e os passivos contingentes, os passivos contingentes e as provisões para contingências. Pessoal, ativo contingente você não contabiliza. Passivo contingente também não contabiliza. A mesma coisa aqui, ativo e passivo contingente, os passivos contingentes e as provisões para contingência. Passivo contingente você não contabiliza. Então, você só vai contabilizar as provisões. Provisões é o que você contabiliza. Então, gabarito, letra C. Tem uma dicasinha aqui, pessoal, que é o seguinte. A palavra provisão, ela vem de provável. Então, você só vai contabilizar os fatos prováveis, tá certo? Então vamos seguindo aqui. Outra questão. A empresa SA possuía em 31/12/24 obrigações presentes como resultados de eventos passados, cuja saída de recursos envolvendo benefícios futuros na liquidação esteve sujeita à análise com uma classificação disposta na tabela a seguir. Vamos lá, nós temos aqui várias obrigações, temos o valor dela e temos a probabilidade da saída de recursos. Olha que questão boa. Isso daqui vai revisar tudo que nós vimos até agora. Com base nos dados, seguindo o CPC 25, o montante a ser reconhecido como provisões no balanço patrimonial deve ser de... Galerinha, vamos voltar aqui. Eu só reconheço o que? Os fatos que forem prováveis, certo? Desde que eu consiga fazer uma mensuração confiável, tá bom? Mais uma vez, eu só vou reconhecer no passivo aquilo que for provável e que eu puder fazer uma mensuração confiável. Tudo certo? Todo mundo entendido? Então vamos seguindo aqui para a questão. Vamos aqui marcar de amarelinho. Garantia de venda. Tive a minha mensuração confiável? Tive, no valor de R$5.000. A saída ela é provável? É, então eu contabilizo. Ok. Terreno contaminado e obrigação não formalizada. Valor da mensuração por estimativa confiável. Tenho 15.000. É provável? É sim. Contabilizo? Com certeza. Contabilizei. Processo trabalhista 1. Tenho uma mensuração confiável? Tenho. É provável? Não. É remoto.
Contabilizo? Não contabilizo. Processo trabalhista 2. Tem uma estimativa confiável? Tenho, tá aqui bonitinha ela. É provável? Não, é remota. Então, eu não contabilizo. Processo fiscal. Tem uma estimativa confiável? Aqui, ó, há impossibilidade de estimar confiavelmente no momento. Então, por isso aqui eu não contabilizo. E ainda mais é possível. Se fosse provável, pessoal, eu contabilizaria? Também não, porque eu só contabilizo o que é provável e o que tem estimativa confiável. Então, ó, o montante a ser reconhecido como provisões no balanço patrimonial deve ser de R$20 mil, que é 5 mais 15, R$20 mil. Perceberam, pessoal, como é simples? Na parte teórica parece ser algo complexo, mas quando você vai para uma questão como essa, que ela literalmente revisa todo o conceito, todo o conteúdo importante do CPC 25, vocês veem que é simples. É basicamente você determinar o que é provável e se tem mensuração confiável. É provável? Tem mensuração confiável? Tem. Então eu contabilizo como provisão. É provável, mas não tem a mensuração confiável? Então ele é um passivo contingente. E passivo contingente, o que é que eu faço? Eu não contabilizo. Mais uma vez, passivo contingente eu não contabilizo, tá certo? Anota isso porque as questões vão querer confundir você. Passivo contingente, mais uma vez, eu não devo contabilizar. Tá bom? Então, só contabiliza o que for provável, né? Provável de provisão e se tiver a mensuração confiável. Tá ok? Então vamos seguindo aqui. E agora você deve estar se perguntando, né? Mas por qual valor que eu vou mensurar a minha provisão, tá? De acordo com a norma, apesar de não ter certeza do que vai ocorrer, as provisões devem ser contabilizadas pela melhor estimativa possível. As questões geralmente dão um valor, tá? Como está aqui, mas tem algumas questões que você vai precisar calcular qual é essa melhor estimativa possível. Só que, mais uma vez, são coisas simples, tá certo? Vamos ver aqui na prática. Questãozinha da FGV de 2023. Vamos lá. Uma loja vende bicicletas elétricas com garantia de 2 anos. A entidade estima que se forem detectados defeitos maiores em todas as bicicletas, ela irá incorrer em custo de reparação de 180 mil. Anotar aqui, defeitos maiores, 180 mil. Se forem detectados defeitos menores, a entidade deverá incorrer em custos de reparação de 100 mil. Defeitos menores. 100 mil. Em janeiro de X0, a loja vendeu 50 bicicletas por 6 mil reais cada, ou seja, 300 mil reais de receita. No mês foi estimado que essas 50, 10 apresentariam defeitos maiores e 25 defeitos menores. Assinale a opção que indica a provisão para a garantia contabilizada pela loja em janeiro de X0, relacionada à venda de 50 bicicletas. Pessoal, aqui é muito simples. Basta você calcular a porcentagem de unidades com defeito. Por exemplo, eu vendi 50 bicicletas, certo? 10 dessas bicicletas são defeitos maiores, ou seja, 10 de 25. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 20%. Já para os defeitos menores, nós temos o quê? 25 bicicletas das 50 podem apresentar os defeitos menores, ou seja, 50% delas. Então, de posse dessa porcentagem, agora é muito simples, né? Qual que é o valor da estimativa de custos para os defeitos maiores? 180 mil. Então agora basta calcular 20% de 180 mil. Isso aqui vai dar 36 mil reais. E para os defeitos menores seria de 100 mil reais. Então 50% de 100 mil reais é 50 mil. Então o valor que eu devo registrar como provisão é o quê? É 86 mil reais. Simples assim. Então gabarito, letra B de bola. Perceberam, pessoal, que foi bem simples aqui. É basicamente calcular qual que era a porcentagem de unidades que apresentariam defeito, no caso dos defeitos maiores, 10 de 50 unidades, encontramos 20%, e de posse dessa porcentagem de unidades defeituosas, a gente aplica esse valor de 20%, que é o percentual de unidades defeituosas, a gente aplica no valor do custo de reparação total. Bem simples. Então, gabarito, letra B, 86 mil reais. Aqui o gabarito, tudo certo. Vamos para a próxima. Mais uma questão. Uma loja de celulares oferece garantia a seus clientes pelo custo de reparação de defeitos de fabricação que se tornarem evidentes dentro de um ano a partir da compra. A loja não cobra o serviço dos seus clientes. Em janeiro de X0, a loja vendeu 40 celulares por 4 mil reais cada.
ou seja, nós tivemos aqui uma receita de R$160 mil. A loja estimou que, se forem detectados, mais uma vez, olha, defeitos maiores em todos os celulares vendidos, os custos de reparação seriam 120 mil. Vamos colocar aqui defeito, custo de reparação, né, maior, menor, custo de reparação dos defeitos maiores, 120 mil. Se forem detectados defeitos menores, a entidade irá incorrer em custo de reparação de R$40 mil. A loja estima que 10% dos celulares irão apresentar defeitos maiores e 40% irão apresentar defeitos menores, enquanto o restante não irá apresentar defeitos. Então, qual que é a porcentagem de defeitos? O maior, 10%, e o menor, 40%. Para encontrar agora o valor da provisão, basta calcular 10% de 120 mil, vai dar R$12 mil, e 40% de 40 mil, que vai dar R$16 mil. Então, o valor que vai ser registrado como provisão é o somatório dos dois, que vai dar R$28 mil. Então, isso vai estar aqui, ó, gabarito letra E. Mas por que, Felipe? Porque vamos lá, agora vamos para um outro tema que é bem importante também, que é a contabilização da provisão. Contabilmente, qual que é o débito e o crédito da provisão? Para todo fato contábil, nós temos um débito e um crédito. Quando eu faço uma provisão, eu registro um débito em despesa com provisão e o meu crédito é o passivo, é uma provisão. Pronto. Então, isso daqui é uma despesa operacional. Então, é por isso que o gabarito é a letra E, 28 mil. Então, esses 28 mil, eles vão aparecer lá no passivo e também na DRE como uma despesa operacional. Simples assim. Então, aqui é o gabarito certinho. Vamos para a próxima questão. Uma companhia enfrenta 4 processos judiciais que, se perdidos, gerarão obrigações de pagamento. Para estipular a soma a ser resguardada para garantir o cumprimento dessas obrigações legais no caso de perda judicial, ou seja, a provisão, a companhia cotejou os valores das ações em suas chances de perda, conforme a tabela a seguir. Temos aqui 4 processos e a chance de perda. Considerando essa situação hipotética e as normas contábeis vigentes relativas a provisões, passivos contingentes e ativos contingentes, é correto afirmar que a empresa deverá provisionar o montante de... Pessoal, questãozinha boa. Nós vimos o quê? Que nós temos uma causa provável, possível e remota. A provável, ela tem mais chance de acontecer do que de não acontecer. Para eu dizer que algo tem mais chance de acontecer do que não acontecer, essas chances devem ser pelo menos maiores do que 50%, certo? Então, aqui só nos resta o quê? Aqui e aqui. Dá um total de R$450 mil. Simples assim. Apesar, esses percentuais aqui, pessoal, não estão na norma, tá? Porém, a norma traz o texto o quê? Que é mais provável que aconteça do que não aconteça. A norma, a doutrina lá do Manual de Contabilidade Societária traz que é mais provável que aconteça do que não aconteça. Então, para que algo seja mais provável de que aconteça do que não aconteça, deve ter uma chance de ocorrência pelo menos maior do que 50%, né? 50 mais 1. Então, você olharia aqui as porcentagens, quais são as que têm maior chance, 50 e 65. Então, gabarito, letra A de amor, que é essa a nossa resposta. Contabilização da provisão, já falamos, né, que é o débito na despesa com provisão, lá na DRE, e o crédito aqui no passivo, tá certo? Ok. Ponto importante, reavaliação das provisões. As provisões devem ser reavaliadas em cada data de balanço e ajustadas para refletir a melhor estimativa corrente. Se já não for mais provável que seja necessária uma saída de recursos que incorporem benefícios econômicos futuros para liquidar a obrigação, a provisão deve ser revertida. Bom, eu não fiz o meu registro contábil com a despesa com provisão e um crédito no passivo. Pronto, então a minha reversão vai ser o quê? Vai ser o débito do passivo e o meu crédito aqui é uma receita, uma reversão de provisão. Simples assim, tá? Então aqui você vai fazer a reversão da provisão com esse lançamento contábil aqui. Já anota aí, ok? Olha só, questãozinha boa aqui também. De acordo com o disposto no CPC 25 e nas informações apresentadas, a firma SA deverá, no encerramento do exercício de 2020, fazer o quê? Vamos lá, nós temos aqui 4 processos, né? Nesses 4 processos, nós já temos duas provisões aqui reconhecidas, de 30 mil e 18 mil reais. Em 2020, houve uma reavaliação. Essa provisão de 30 mil reais, em 2020, ela foi para 25 mil reais e ela é provável, tá bom? Essa 2 aqui, ela não existia, porém em 2020 ela estava lá com a causa de 18 mil reais, porém possível. A número 3, em 2019, estava reconhecida por 18 mil reais. Já em 2020, esse valor aumentou para
para 24 mil. Porém, ela é possível. Ela deixou de ser provável e agora é possível. E o processo 4 não existia em 2019 e em 2020 ele tem um valor de 12 mil reais e é provável. Pessoal, primeira coisa aqui, você vai olhar para o quê? Para a probabilidade. Então, tudo que é possível não vai ser contabilizado, tá certo? Qual dos fatos que já estava contabilizado e que se tornou possível? Foi o 3. Então, aqui ele era provável, mas se tornou possível. Então, eu vou ter que reverter esses 18 mil reais aqui. Reverter, ok? Beleza. No processo 1, eu tinha contabilizado por 30 mil reais. Ele continua provável? Continua. Porém, o valor mudou. Então, eu devo fazer uma reversão parcial aqui. Vai sair de 30 mil para 25 mil reais. Então, vou reverter 5 mil. Ok. Esse outro aqui é provável. Ele não estava contabilizado em 2019, porém, ele é provável em 2020 e o valor eu consigo mensurar confiavelmente. Então, eu vou fazer uma nova contabilização agora. Eu vou contabilizar 12 mil reais na provisão. Então, a resposta está aqui, ó. Reverter o saldo de 5 mil reais no processo 1, ok. Reverter o saldo do processo 3 em 18 mil reais, ok. E constituir a provisão para o processo 4 em 12 mil, ok. Gabarito, letra A. Simples assim. Tá vendo, pessoal? Que é basicamente você entender o que é provável, possível, remoto, se tem a mensuração confiável. É isso. CPC 25, as questões vão se resumir a isso. Definir o que é provável, possível e remoto e se tem a mensuração confiável ou não. Só isso. O resto é resolver muitas questões, principalmente lá no CFC Questões, que é onde eu vou tirar dúvidas de vocês. Tá bom? Aqui é o gabarito. E temos agora o ativo contingente, um conceito muito importante que também cai em provas, tá certo? Ativo contingente é um ativo possível que resulta de eventos passados e cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos, não totalmente sob controle da entidade. Pessoal, vamos lá. Da mesma forma como eu posso ser processado, eu posso processar alguém. E eu posso perder esse processo, que eu estou processando alguém, ou também posso ganhar esse processo que eu estou processando alguém, certo? E nesses processos em que eu sou o polo ativo, né, onde eu processo alguém, ele pode ser praticamente certo, pode ser algo provável, mas não praticamente certo que eu ganhe, ou pode ser algo possível. A norma traz essas três probabilidades. Vamos supor que alguém me xinga lá no Twitter, né? Fala mal de mim, faz um monte de mentira, e eu processo aquela pessoa por difamação. Né? A pessoa inventou um monte de mentira contra mim, um monte de asneira, né? Falou lá, enfim, divulgou dados pessoais, fez um monte de coisa. Então, nesse caso, eu vou processar a pessoa, e aí é praticamente certo que eu vença essa causa, porque tudo que a pessoa falou é mentira e eu provei que é mentira, então é praticamente certo. E vamos supor que tenha outra causa que eu processe a pessoa por algum motivo e que eu não tenha tantas provas assim, até algumas coisas que ela fez foi até corretamente. Ou seja, é provável que eu ganhe, mas não é praticamente certo. Tá bom? Essa é uma situação. E vamos supor que eu processe alguém de má fé. Essa eu vou perder certo. Vou perder certo. Então, nesse caso, é remota a minha chance de vencer. Então, eu não vou ganhar essa causa. Então, nós temos essas três situações quando eu processo uma pessoa. E a norma trouxe isso aqui pra gente. Essas três situações que a norma traz estão aqui, ó. Praticamente certo, provável, mas não praticamente certo, e não é provável. Então, quando você se deparar com um ativo contingente, né? Quando a questão falar que é algo praticamente certo, então ele não é mais um ativo contingente. É meio confuso isso mesmo, né? Mas é assim mesmo que está nas questões, tá? Quando algo for praticamente certo, não é mais um ativo contingente, e sim um ativo normal. Quando ele é provável, mas não praticamente certo, ele é um ativo contingente. Então eu devo divulgar em nota explicativa. Já quando não é provável, ou seja, eu nem divulgo isso daqui, tá bom? Então ele não é um ativo contingente também. Então ativo contingente é só algo que é provável, mas não praticamente certo, tá bom? Que é o que está aqui, ó, nesse conceito. Vamos ver aqui nessa questão. O departamento jurídico da companhia Gama S.A. apresentou à administração da empresa em 31/12/24 as avaliações de diversos processos judiciais em que a empresa está reivindicando indenizações considerando a possibilidade de entrada de recursos aos quais consta no quadro a seguir. Então nós temos três processos e está aqui, ó, probabilidade de ocorrência de entrada de benefícios econômicos, ou seja, probabilidade de vitória, eu vou ganhar ou não esse processo. Nós temos aqui processo 1, praticamente certo, processo 2, provável, mas não praticamente certo, e 3, não é provável. Vamos lá. Considerando-se apenas
as informações apresentadas de acordo com o que estabelece no CPC 25, deve-se reconhecer ativo no seu balanço patrimonial e divulgar ativo contingente nas notas explicativas das demonstrações financeiras os seguintes valores. Mais uma vez, pessoal, se for praticamente certo, ele já é um ativo normal. Então, eu devo reconhecer R$200 mil. Ok? Quando for provável, mas não praticamente certo, então eu tenho um ativo contingente. Então, aqui eu não reconheço, porém, eu divulgo em nota explicativa. E quando não for provável, faço nada. Então, é um gabarito, ó. O que é que eu devo reconhecer no meu balanço patrimonial? No ativo, R$200 mil. E divulgar em nota explicativa o ativo contingente, R$150 mil. Gabarito, letra C de casa. Simples assim. Então, perceba, pessoal, é algo muito repetitivo e muito teórico, muito copia e cola de norma, né? E é até legal porque sempre tem esse mesmo quadrinho aqui nos processos, né? Nas questões. Quadrinhos de processo, tudo mais. É dessa forma que as bancas cobram. Casos especiais. Pessoal, evento provável sem mensuração confiável. Que foi o que nós vimos aqui, ó. Vamos subir aqui. Nós vimos o seguinte. Nós vimos que existem três situações. Situações prováveis, possíveis e remotas. Remoto, você não faz nada. A possível, você não contabiliza, mas evidencia em nota explicativa. E a provável, você contabiliza e também evidencia em nota explicativa, desde que você consiga fazer a mensuração confiável. Não conseguiu fazer a mensuração confiável, você não vai contabilizar, apenas evidenciar em nota explicativa. Esse é um caso especial, tá bom? É o primeiro caso especial que as bancas costumam cobrar. E o outro caso especial é esse daqui, ó. Provisão para reestruturação. Eu trouxe o exemplo da Lupo, tá? Vocês viram recentemente que a Lupo mudou sua operação. Eu não sei se foi 100%, mas tiveram algumas unidades de fabricação da Lupo, né, que faz meia, foram para o Paraguai. Então elas encerraram o quê? Unidades no Brasil e fizeram uma reestruturação para ir para o Paraguai. Pessoal, você concorda comigo que você mudar uma fábrica de lugar gera custos? Vai gerar custos. Você não leva uma fábrica do dia para a noite de graça para outro país. Tem custos envolvidos. E esses custos, eles precisam estar apresentados, evidenciados no balanço patrimonial, lá no passivo, em forma de provisão. Então é isso que o CPC 25 fala com provisão para reestruturação. Você tem uma fábrica aqui no Brasil, ela tem unidades em Manaus, na Paraíba, em Pernambuco, em São Paulo, em Brasília, e você leva a unidade de Manaus para o Paraguai. Você não vai levar as máquinas na cabeça do dia para a noite de graça. Você vai ter um custo envolvido nisso, né? E esses custos é o que trata o CPC 25, né, na provisão para a reestruturação. Bora ver como é que isso cai em provas. Antes de ver uma questão, a parte teórica é justamente isso daqui, ó, que é o que vai cair na prova. A provisão para a reestruturação deve incluir somente os desembolsos diretos decorrentes da reestruturação, que simultaneamente sejam necessariamente ocasionados pela reestruturação e não associados às atividades em andamento da entidade. Ou seja, você vai constituir uma provisão apenas para a mudança daquela fábrica, né? Ou seja, apenas o que for causado pela reestruturação, tá bom? E a provisão para a reestruturação não inclui itens, né, como treinamento de equipe ou remanejamento da equipe permanente, marketing ou investimento em novos sistemas e redes de distribuição. Então isso daqui não deve estar contabilizado na provisão para a reestruturação. Esses desembolsos relacionam-se com a conduta futura da empresa e não são passivos de reestruturação na data do balanço. Tais desembolsos devem ser reconhecidos da mesma forma que seriam se surgissem independentemente da reestruturação. Então, é isso que a norma nos fala. Bora ver como é que isso cai em questões? Aqui, ó, questão de 2023. Em relação ao registro de operações típicas de empresas privadas e a constituição de provisão para reestruturação, analise as assertivas a seguir. A provisão para a reestruturação inclui gastos com investimentos em novos sistemas e redes de distribuição? Não, pessoal, nós vimos agora aqui, ó, não inclui novos sistemas e redes de distribuição. Então, está errado. Perdas operacionais futuras identificáveis até a data da reestruturação devem ser incluídas em uma provisão? Não sei. Os ganhos na alienação esperada de ativos não devem ser levados em consideração ao mensurar uma provisão para a reestruturação, mesmo que a venda de ativos seja vista como parte da reestruturação? Qual que está correto aqui? Esses outros dois itens, pessoal, estão aqui no item 82 e 83
do CPC 25, olha só. Perdas operacionais futuras identificáveis até a data da reestruturação não devem ser incluídas em uma provisão, a menos que se relacionem a contrato oneroso conforme definido no item 10. E 83, conforme exigido pelo item 51, os ganhos na alienação esperada de ativos não devem ser levados em consideração ao mensurar uma provisão para reestruturação, mesmo que a venda de ativos seja vista como parte da reestruturação. Então, galera, só nos resta aqui, ó, o item 3 como correto, gabarito letra C. Questão cópia e cola de norma, apenas isso. Próxima questão, assinale a opção que inclui custos que devem ser incluídos na provisão para reestruturação de uma entidade. Marketing entra? Nós já vimos aqui que não. Vamos lá. Marketing não entra, então tá fora. Novo treinamento para equipe permanente? Também não. Remanejamento da equipe permanente? Também não. Investimentos em novos sistemas e redes de distribuição? Também não. Entra aqui, letra D de dado. Perdas operacionais futuras identificáveis até a data da reestruturação relacionadas a um contrato oneroso. Aí você pode pensar, como assim, professor? Mas na outra questão isso estava errado, né? O ponto está aqui, ó, relacionadas a um contrato oneroso. Essa questão aqui ela traz, ó, perdas operacionais futuras identificáveis até a data da reestruturação que devem sempre ser incluídas em uma provisão. O erro está aqui, ó, sempre ser incluídas na provisão. Onde é que está isso na norma? Tá aqui, ó. Vamos lá. Item 82. Perdas operacionais futuras identificáveis até a data da reestruturação não devem ser incluídas em uma provisão, exceto a menos que se relacionem a um contrato oneroso. Então, meu querido, aqui é isso mesmo. Letra D de dado. Bom, pessoal, CPC 25 é isso daqui. Você vai conseguir responder todas as questões, todas as perguntas das suas provas de exame de suficiência, concurso fiscal, concurso para contador, só com essa aula, tá? Lembrando, o material tá aqui para download, aqui embaixo, vai lá, clica, baixa o seu material. E para você responder questões do CPC 25, é muito simples, é só ir lá no CFC Questões. O link para você fazer a sua inscrição está aqui embaixo. E como eu sempre digo, até a aprovação.